se você levar Ele e deixar a multidão de fora. Aleluia. Mas pastor, eu amo, eu adoro, é demais, é uma amizade, você vai continuar amando, você vai continuar tendo amizade, você vai continuar, só que ele no barco dele, você no teu barco com Jesus, aleluia. Porque se o barco dele não tiver Jesus, o barco dele pode afundar, mas o teu barco com Jesus, ele vai passar pela tempestade, não vai afundar. Então você tem que, eu sei que despedidas não é fácil, eu sei, porque a Bíblia vai dizer que se despediram da multidão, eu sei que despedida é dolorido, tem coisa pior do que a gente levar uma pessoa até um aeroporto, levar uma pessoa até uma rodoviária, e ficar olhando a pessoa indo, e a gente abanando para a pessoa lá dentro do ônibus chorando, a gente do lado de fora chorando, ou quando uma pessoa vai de carro, a pessoa vai chorando, a gente vai chorando. Eu pensei que os meus filhos iam crescer, e eu ia ficar liberta, gente, e daí quando os meus filhos cresceram, eu pensei, agora eu não choro mais quando eu for viajar, e eles cresceram e eu parei de chorar. Agora o Noah veio, e eu vou viajar, e eu vou viajar chorando, porque eu deixo o Noah. A gente nunca para de sofrer por despedidas, está sempre sofrendo por despedidas, mas eu quero te dizer uma coisa, tem situações na nossa vida que a gente tem que se despedir, porque o mais importante é Jesus estar no nosso barco. Você não vai parar de amar ninguém, você não vai parar de ter amizades com ninguém, mas as suas prioridades tem que ser Jesus dentro do teu barco. Você tem que ampliar o teu barco para Jesus estar, e não a multidão estar. Aleluia. No 36 vai dizer assim, e eles deixaram a multidão e levaram consigo Jesus, né? No barco, e havia também, olha aqui, isso daqui é muito forte, pastor. Como que a gente lê os textos e às vezes não enxerga as coisas, né? Eu e o pastor, gente, se vocês soubessem quanto eu e ele pregamos um para o outro, se a gente não tivesse convertido, a gente já tinha se convertido, de tanto pregar um para o outro. E tem uma parte da mensagem, pastor, que é só para ti hoje. É verdade. Eu descobri que tu é muito parecido com Jesus. Tu é a cópia de Jesus. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Vamos lá. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava Jesus no barco. E havia também com eles, presta atenção, outros barquinhos. Gente, olha que fantástico isso. E levantou-se um grande temporal de vento que subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O que tu achou fantástico aí, pastor? Eu vou te dizer. A Bíblia não está falando assim, ó. Foi só o barco deles navegar. Só tinha um barco. Havia com ele outros barquinhos. Então quer dizer que quando eles saíram da margem para o mar, eles não saíram sozinhos? Não. Mas todo mundo prega sobre só o barquinho que Jesus foi, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia está dizendo que havia outros barquinhos. Então quer dizer que eles não olharam o clima-tempo, gente. Entendeu? Eles não olharam o clima-tempo. Porque se eles tivessem olhado lá a previsão do tempo, o clima-tempo, ninguém teria saído. Nem o barquinho de Jesus e nem os outros barquinhos. Sim ou não? Porque vocês sabem o final dessa história, né? Tem previsão de uma tempestade aí na frente. Mas se eles são pescadores profissionais, como? Se fosse só um barquinho, irmã Jane, eu fico pensando, poderia ter sido uma coisa já programada, dizendo, não, Jesus está programando isso e tal, né? Mas saiu um monte de barquinho. Saiu um monte de barquinho. Então, é uma coisa assim, que todo mundo tá saindo, está indo. Não foi uma coisa assim, que dissesse assim, ó, não, vamos fazer uma coisa só para isso. Tá? Todo mundo saindo. Ninguém olhou para o céu e tinha uma nuvem. Porque se tivesse alguma coisa dizendo que ia chover,
eram pescadores experientes, eles não iam sair. Os barquinhos não iam sair. Os barquinhos iam ficar, um ia falar para o outro, não vai chover, vai dar temporal. Iam ficar ancorados ali. Mas não, todos saíram. Mas, daí tem outro detalhe aqui. A Bíblia vai dizer bem assim, e se levantou grande vento que subia as ondas. Esse daqui eu vou botar para vocês verem o contraste que dá aqui, o 37, 4:37, coloca só para nós. Primeiro no 36, bota 36 primeiro, para eles verem aqui. 36, ali e havia também com ele outros, agora o 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima, mas se havia barquinhos, agora as ondas e o temporal subia por cima não é por cima dos barquinhos? Gente, acorda aqui comigo. No anterior dizia que havia barquinhos. E agora as ondas e os ventos está dizendo que é por cima Então nós temos que ter muita maturidade para assimilar o que está acontecendo aqui. Então quer dizer que o barco onde Jesus está sofrerá turbulências algumas vezes maiores do que o barco onde Jesus não está? Você já parou para pensar nisso? Não. Isso quer dizer que o barco onde Jesus está, onde você está, Jesus elegeu para manifestar a glória dele na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. A turbulência vai ser grande, as ondas vão ser grande, mas a glória dele também vai ser grande na tua vida, aleluia, glórias a Deus. Vai acontecer coisas que nenhum outro barco aconteceu, vai acontecer sobre a tua vida, aleluia. Olha para alguém e diz: o teu barco está marcado, Jesus já marcou o teu barco está marcado, ele marcou o teu barco, e você vai fazer a diferença, aleluia, oh glórias a Deus. Às vezes você olha por aí e diz assim: tem tanto barco por aí, fazendo porcaria, tanto barco por aí, pastora, que está fazendo porcaria, e eu estou aqui todo domingo, com o meu barquinho ali remando, e parece que o meu barquinho não vai, aleluia. É que você não entendeu que o teu barco está marcado para manifestar a glória de Deus, e quando está marcado para ser diferente, é diferente. Por isso que a turbulência é diferente, tudo é diferente, aleluia, glórias a Deus. E por isso que a gente às vezes não consegue entender, e dá uma síndrome de Asaf na gente. Eu já preguei sobre Asaf aqui. Ele começa a dizer: eu não entendo isso que está acontecendo na vida dos outros, no barquinho dos outros, e no meu não. E daí vem Jesus e diz para você: ei, no deles eu não estou, mas no teu eu estou, aleluia. Eu já marquei o teu barco é diferente, vai ser diferente, aleluia, glórias a Deus. E no 37, vai dizer assim, levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia, e ele estava na polpa do barco, dormindo sobre a almofada. E despertaram dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Aqui, gente, essa parte aqui, que eu falei, que eu vi que o meu esposo, ele é muito parecido com Jesus. Porque, gente, tem gente que tem um sono pesado, né? Mas tem gente que é arrebatado. O meu esposo. E Jesus era arrebatado quando ele dormia. Vocês já perceberam nas histórias? Daí eu vi que meu esposo é muito parecido com Jesus. Mas por que, pastora? Olha o que a Bíblia vai dizer. E as ondas subiam por cima do barco, de maneira que enchia o barco de água. E Jesus dormindo. Daí... E ele estava na polpa dormindo com uma almofada. Oh, aleluia.
Agora, eu quero fazer você meditar junto comigo. Raciocina aqui comigo. Presta atenção aqui comigo. Tem duas opções. Primeira opção, para nossa luta. Ou as ondas não eram tão fortes assim. E elas não estavam enchendo tanto o barco assim. O que significa isso, pastora? Ou a nossa luta não é tão grande assim. Não é tão forte assim. É a gente que se desespera demais. Eu vou morrer. Eu não aguento mais. Por essa eu não passo. E fica fazendo aquele drama todo, aquele desespero todo. E no outro dia lá passou. Né? Ou a segunda opção. Quando, vamos dar um exemplo. Uma casa está enchendo de água. Por mais profundo que seja o sono, né? Se a água chegar até a almofada da pessoa, a pessoa tem que acordar sim ou não? Porque a almofada molha, né? Tem que acordar. Tem pessoas que têm o sono leve. Tem pessoas que têm o sono leve. Eu tenho sono leve. Ainda bem que eu tenho sono leve. Porque esses dias eu aprontei uma lá em casa. Eu botei um liquidificador dentro da pia, que eu tinha feito uma massa de panqueca lá. E botei só um pinguinho. E disse, vou deixar ele enchendo, vou no banheiro e já volto. Eu voltei, mas passei direto. Lá por 2 da manhã, eu ouvi assim, pim, 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 pim. Eu disse, meu Deus, eu moro num apartamento, como é que tem goteira aqui? Né? Levantei. Quando eu levantei, que eu botei o pé na sala, fez ploc. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Daí, graças a Deus que eu tenho um esposo que é uma benção, acordei do sono arrebatador, ele, né, amor? E ele me ajudou, nós secar o apartamento antes que descesse para o apartamento de baixo. Inundou todo o nosso apartamento. Quando eles chegaram no outro dia lá, não tinha nem tapete em casa, não tinha nada, tinha inundado tudo. Mas, ainda bem que eu tenho sono leve. É bom um ter o sono leve e outro pesado, né? Senão a casa inunda e ninguém vê. Então, se a água bater no travesseiro, a pessoa tem que acordar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, pensa comigo. Se Jesus estava deitado na polpa do barco em uma almofada, é porque a água não chegou na almofada dele. Sim ou não? A água não chegou na almofada dele. Então, a segunda opção é, se a água não chegou na almofada de Jesus, é porque a água não tem poder para chegar onde Jesus está. Porque a água, a luta, a onda, ela pode ficar na volta de Jesus, mas em Jesus ela não toca. Aleluia, glórias a Deus. Então o que eu vejo com esta palavra? Eu vou ficar no meu barco, mesmo que ele esteja enchendo de água, eu vou ficar o mais perto possível de Jesus, porque onde Jesus está, não vai encher de água. Aleluia, glórias a Deus, porque a natureza obedece ele. Oh, glórias a Deus. Mas como que eu sei dizer que uma pessoa, que um cristão, que uma pessoa que está vindo na igreja, já sabe discernir isso, já sabe fazer esse tipo de escolha? Sabe como é que eu sei dizer? Quando eu vejo uma pessoa que está na igreja, que vem na igreja, e mesmo que ela esteja passando por ondas desse tamanho, que às vezes a gente olha para cima e elas estão passando aqui por cima da gente, ó. Elas estão passando assim, e a gente está olhando e está dizendo, meu Deus, se essa me pegava, me derrubava. E você está passando a maior tribulação, e é vento forte que você está se segurando, mas mesmo assim, você chega na igreja, e você levanta a mão para adorar a Deus, e você não deixa de glorificar, mesmo que seja uma glorificação tímida, porque você diz, Senhor, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Hoje eu gostaria de levantar minha mão, e dar a melhor glória que eu posso, mas por dentro está rasgando, por dentro eu estou chorando, porque alguém me humilhou,
humilhou, porque dentro da minha casa eu estou sendo desprezado, porque dentro da minha casa eu estou sendo humilhado, porque no meu trabalho eu não aguento mais a situação que eu estou passando, porque a tua onda está maior do que você acha que pode suportar, porque o teu barco está enchendo de água, e a situação está ficando cada dia mais forte, mas eu olho para esta pessoa, e ela está na igreja, e mesmo assim ela continua vindo adorar, e como eu sei que esta pessoa, a água da luta não está entrando na vida dela, e ela está perto de Jesus, porque ela está perto de Jesus, e a água da onda não atingiu ela, porque quem está atingindo ela, é a água do Espírito Santo na vida dela, e quando a água do Espírito Santo entra, a água da luta não precisa tocar, ela não pode tocar, as duas águas não são compatíveis. Então o que eu posso fazer é ficar mais perto de Jesus e ampliar o espaço do meu barco para Jesus ficar e a água sair. Aleluia, glórias a Deus. Se é para bater palma, bate palma com vontade. Só que tem gente que quando vê a água chegar, ele só falta dizer: entra e afunda logo esse barco logo de uma vez. Não é isso que Jesus quer de você. Ele quer que você amplie o espaço do barco para Ele. E diga: Jesus, eu creio no que o Senhor pode fazer. Amplia o espaço do barco para Jesus, aleluia. Não importa qual seja o tamanho da tempestade que você está passando, amplie o espaço do barco para Jesus e continua adorando. A adoração nos aproxima de Jesus, e quanto mais perto de Jesus, menos água no nosso barco. Último versículo, nós encerramos aqui. Aleluia, glórias a Deus. Esse daqui também é fantástico. Tudo é fantástico na Bíblia, gente. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, nós já lemos isto, e despertaram-no, dizendo, olha que interessante isso, e despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que nós perecemos? Não importa se foi Pedro, se foi outro discípulo, quem foi que foi lá e acordou Jesus. Eu sei que foram lá e acordaram Jesus e disse assim: mestre, não te importa que a gente está perecendo? Nós estamos aqui, nós estamos perecendo, mestre. E o Senhor está dormindo aí. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Para quem entende da Bíblia vai saber o que eu estou falando aqui. Até o presente momento, Jesus não tinha demonstrado o seu poder com a natureza. Como assim, pastor? Ele não tinha feito nada com a natureza. Ele ainda não tinha andado sobre as águas. Isso, andar sobre as águas, vai acontecer depois. Ele não tinha demonstrado o seu poder com a natureza. Então, os discípulos, Pedro nem os discípulos, sabiam que Jesus tinha poder para acalmar o mar, acalmar o vento. Ele não tinha poder com a natureza. Ele não é que não tinha, eles não sabiam que ele tinha poder com a natureza. Quem está me entendendo, diga aleluia. Os discípulos não sabiam esse poder que ele tinha. Tá, então por que eles estavam acordando Jesus? Para ele sofrer junto. Você já viu que quando uma pessoa está nervosa, ela não suporta que a outra esteja calma? Você já viu que quando uma pessoa está atrasada, ela não suporta que a outra diga assim: calma, nós vamos chegar no horário? Eu não é. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos assim. Quando uma pessoa está muito estressada, e a outra pessoa olha para ela e diz: calma. Gente, não diga isso para outra pessoa que está nervosa. Né? Eu vou dizer para vocês, gente, eu já mudei muito nessa minha vida. Mas se eu estiver atrasada e o pastor disser para mim: calma, que nós vamos chegar no horário. Isso Jesus não me ensinou ainda, não está dentro da minha Bíblia. Isso daí eu não consegui aprender ainda. Orem por mim, para me mudar isso daí. E cada um tem os seus defeitos, né? O Tiago é a mesma coisa. A Kelly vai ter que orar muito por ele. Se ele estiver atrasado.
E o Thiago, e a Kelly e o pastor Luiz são bem igualzinhos. Então, todo mundo tem os seus defeitos, né? E eu tenho certeza, tem muita gente aqui que está pensando aqui, quando eu estou nervosa, é aí que ele me manda eu ficar calma. E vice-versa. Porque é assim. Por que eles acordaram Jesus? Porque eles queriam que Jesus participasse da aflição deles, do que eles estavam vivendo. Eles não sabiam que Jesus poderia fazer o que ele iria fazer agora. Era isso que eles queriam. Eles queriam que Jesus participasse do que eles estavam vivendo. Mas eles não tinham a menor ideia do que iria acontecer ali naquele momento. O que iria acontecer ali naquele momento, pastora? Eles iriam ter o teste surpresa. Quem lembra do teste surpresa que eu falei no início? Eles passaram o dia todo com Jesus. Passaram o dia todo com Jesus, ouvindo Jesus, as palavras de Jesus. E agora chegou o momento do teste surpresa. Como assim, pastora? Quando eles acordaram Jesus, eles estavam vivendo naquele desespero, naquela angústia. E é nesse momento do desespero, da angústia, que você quer que todo mundo passe pela angústia junto, o desespero junto, a luta junto, que você olha para as pessoas e diz assim, não está sentindo a minha dor junto comigo, não está passando pela minha luta que eu estou passando, né? É insensível. Você está tão desesperado. Tem gente que fica tão desesperado na luta, na angústia, no vento, na tempestade. Tem gente que sai caçar até profecia no Facebook, no Instagram, acha até mesmo que Deus não está mais falando aqui. Ei, quero te dar uma dica hoje. Na hora do teste, o professor não fala. Sabe por que ele não fala? Porque ele já te ensinou tudo antes, e o bom aluno aprende antes, para na hora do teste, ele colocar em ação o que ele aprendeu, aleluia. Não precisa estar caçando em outros lugares não, na hora você vai mostrar que é um bom aluno, e vai dizer, eu vou passar e vou chegar do outro lado, porque eu aprendi direitinho, as palavras que ele já falou, estão guardadas no meu coração, aleluia. Eu não preciso de mais nada. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Eu li no versículo 35, foi o que nós iniciamos a mensagem. Se quiser botar para nós, coloca lá. Marcos 4:35. Para nós encerrar esta mensagem de hoje. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, quem lembra que eu li esse versículo para você? Disse-lhes, passemos para O que foi que ele falou no início da viagem? Só a última parte ali. Passemos. Ele falou, vamos lá morrer no meio do caminho? Ele falou, vamos lá naufragar o barco no meio do caminho? Ele falou, vamos lá passar a pior experiência da vida de vocês? Vamos lá porque eu quero matar tudo vocês? Ele disse, passemos para o outro lado. Essa foi a lição que ele deu, essa foi a palavra que ele deu. E se ele falou que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Ele não precisa ficar falando com você toda hora e todo minuto. Escuta aqui que Deus vai falar com você agora. Escuta, porque ele vai falar forte. Ele falou assim, ó, passemos para o outro lado. Você é adulto, você é inteligente, você é um ser humano fantástico, porque foi Deus que te criou. Se ele falou para você, passemos para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Você não é uma criança, um bebezinho que ele precisa ficar falando para você toda hora assim, ó, no meio da tua prova, no meio da tua luta. Passa para o outro lado, passa para o outro lado, passa para o outro lado. Você vai conseguir passar para o outro lado, você vai conseguir passar para o outro lado. Não, ele já te falou uma vez no início do percurso, e agora ele está te dizendo de novo, você vai conseguir, porque eu te falei lá no início. Então se levantou vento, se levantou tempestade, se levantou um
mar em fúria, mas eu estou dentro do barco, e eu falei lá no início, você vai passar para o outro lado. Eu não dei a palavra, então você vai passar. Mas Senhor, o barco está balançando demais, o Senhor até dormindo estava, mas quando ele acordou, ele levantou e disse: acalma-te vento, aquieta-te mar, e todos eles obedeceram a voz daquele que falou lá no início que você ia passar, e você vai chegar do outro lado, porque se ele falou que você vai chegar, você vai chegar. E o que aconteceu, pastora? Marcos 5:1, que foi o que nós lemos no início, a mensagem que nós lemos nessa noite, e você vai repetir comigo no 3, 1, 2, 3, e chegaram do outro lado do mar. E eu não preciso dizer mais nada para você. Se você confiou, se você acreditou na palavra dele, você vai chegar até o final desta luta, você vai chegar até o final desta prova, você vai chegar. Aleluia, glórias a Deus. Você vai chegar, aleluia. Nós falhamos, a nossa palavra falha, mas ele não falha. Ele não falha, aleluia. Então não se confunda, não se confunda com a sua palavra, não se confunda com a minha palavra. Nós somos homens, nós somos falhos. Esse processo que você está passando, hoje ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, aleluia, porque ele está no barco. Oh, glória a Deus. Você está pensando em parar, você está pensando em desistir, porque você diz: pastora, só ele mesmo sabe o que eu estou passando. Mas o Senhor está dizendo: não é uma opção para você parar, não é uma opção para você desistir, não é uma opção para você abandonar o teu barco, porque esse versículo é para você. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar, você vai chegar. Você começou e você vai terminar, aleluia, glórias a Deus. Você vai chegar do outro lado, oh, aleluia, glórias a Deus. Pode ter certeza disso. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso. Você vai chegar do outro lado. Diga para alguém que está do teu lado, profetize: você vai chegar, você vai chegar. Tem pessoas chorando aqui nesta noite, o Senhor está dizendo para você: você vai chegar, você vai chegar, aleluia, você vai chegar, oh glória a Deus, aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar, oh aleluia. Não abandone o barco, pois este deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai ressuscitar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar. Qual é a ordem? Pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Oh, glória! Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para. Você não vai parar, você não vai parar. Ele é Jesus o Nazareno. Já dei ordem, aleluia, para acalmar o teu mar, aleluia. E você vai chegar lá do outro lado. Assim diz o Senhor para a tua vida. Oh, Deus tremendo. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por essas vidas que o Senhor já tocou, Senhor. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Não abandone o barco,
Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Amém? Aleluia! Exalta o nome deste Deus Todo-Poderoso com glória bem forte nesta noite.